Pois bem, primeira coisa que eu quero dizer é que essa não é uma greve típica, na qual o Sindicato dos Profissionais de Educação paralisa suas atividades, ou melhor, os profissionais que o compõem paralisam as suas atividades por conta de demandas de natureza pedagógica ou econômica. Essa é uma greve que a pauta é uma pauta que extrapola em muito os interesses corporativos dos profissionais de educação. É uma pauta que diz respeito à necessidade de observação dos parâmetros científicos anteriormente à preparação para a abertura ou à própria abertura. Afinal, ninguém prepara uma abertura sem essa real pretensão. Nesse sentido, os profissionais de educação, numa assembleia convocada, organizada, realizada e informada nos exatos termos da lei, decidiram entrar de greve. A pauta é justa, urgente, inegociável. Mas o sindicato e o seu departamento jurídico tomou todos os cuidados para que não fosse possível, por questões formais, se dizer que essa greve era ilegítima ou ilegal. No entanto, o Estado do Rio de Janeiro, é bom que se diga, induziu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao erro. Não só porque disse para ele que não havia sido cumprido as observações no processo de deflagração, mas, sobretudo, porque afirmou que a paralisação afetava diretamente o direito dos alunos a ter aula. Isso é uma grande mentira. Esta greve é uma greve que diz respeito à paralisação dos profissionais de educação conforme a convocação para a realização de atividades presenciais forem sendo realizadas. Não existe na pauta de deflagração de greve a cessação do serviço educacional, que hoje, por decisão e imposição do próprio Estado do Rio de Janeiro, é realizada integralmente de maneira remota. O sindicato é profundamente crítico ao ensino remoto, mas essa não é a pauta central da paralisação e não foi, portanto, afetada por conta da decisão de assembleia. O que a Assembleia decidiu é a paralisação do conjunto de profissionais de educação conforme as convocações forem sendo realizadas para o retorno precipitado presencial. Não houve, muito embora o sindicato seja crítico, a academia seja crítica ao ensino remoto como tem sido realizado, paralisação dessas atividades. Portanto, entre as muitas mentiras que o Estado do Rio de Janeiro foi ao judiciário falar, a maior delas, e a que foi central na decisão do Poder Judiciário, é de que esta greve afetava o direito dos alunos. Os alunos continuam tendo aula remota. Aqueles que detêm condições materiais e subjetivas de terem acesso a essa plataforma, que infelizmente é a minoria. Mas esse não é o debate da greve. O debate da greve é a paralisação conforme convocação de atividades presenciais. E é por isso que eu afirmo categoricamente que o Poder Judiciário foi induzido ao erro pelo Estado do Rio de Janeiro. E o sindicato e seu departamento jurídico prestará as informações necessárias para que esse erro seja superado o quanto antes. Mas, para isso, é preciso manter-se mobilizados enquanto categoria profissional e seguindo a determinação assemblear. Não é possível imaginar que o mesmo Tribunal de Justiça que na semana passada decidiu, em 2 oportunidades, que a rede privada não deveria retornar às atividades presenciais porque não havia segurança de que isso seria possível sem incrementar a curva de infecção e de óbitos decorrentes da pandemia.
o mesmo tribunal que decidiu 2 vezes na semana passada decida de maneira diferente em relação à rede estadual, a rede estadual pública de ensino. A vida dos profissionais de educação da rede estadual não é menor, nem maior, nem menos valiosa que da rede privada de ensino da capital. São vidas, e vidas têm igual valor e devem ser preservadas, e as políticas públicas devem se orientar nesse sentido, sobretudo porque vivemos um drama médico-sanitário. Eu não acredito que o tribunal que decidiu 2 vezes nesse sentido na última semana decida de maneira diferente, salvo se for induzido ao erro pelo Estado do Rio de Janeiro na sua petição. Nesse sentido, o CEP e o seu departamento jurídico prestará todas as informações necessárias para o quanto antes essa decisão seja superada. E, nesse sentido, rogo que os profissionais mantenham-se mobilizados, organizados, para que possamos, de fato, proteger as vidas dos profissionais de educação, a vida dos alunos, dos seus pais, dos bairros onde estão inseridas as escolas, nas cidades, em todo o estado do Rio de Janeiro. Princípio, é essa fala que eu queria fazer e entrego para a organização da atividade. Obrigado. Bom, o governo federal emitiu uma medida provisória que buscava se autodesresponsabilizar, não apenas a União, mas os estados e municípios diante de equívocos na condução das políticas públicas voltadas para a pandemia. Essa matéria foi levada ao STF, perguntando o seguinte: STF, o Estado pode se autodesresponsabilizar por um erro grosseiro na condução das políticas públicas durante uma crise médico-sanitária? E o STF disse o seguinte: não. O Estado, ou seja, os municípios, os estados e a União, toda vez que cometerem erros, em especial aqueles que vão de encontro à construção científica sobre o problema, e aí se envolve, obviamente, a questão médico-sanitária, mas não apenas a questão médico-sanitária, a ciência e todo as questões afetadas pela pandemia são muito mais amplas do que isso, muito embora esse seja o centro, serão devidamente responsabilizadas pela condução equivocada das políticas públicas. E o porquê que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a ideia de mera testagem ou de obrigação do trabalhador assinar uma autodeclaração não retira a responsabilidade do Estado enquanto condutor de políticas públicas que afetam os profissionais de educação em toda a sociedade, mas, em especial, o Estado empregador dos profissionais de educação. Ele não pode se autodesresponsabilizar da condução equivocada. Assim disse o STF. Portanto, essa autodeclaração ou uma testagem isolada de todos os conjuntos de razões científicas sobre o tema e de medidas de prevenção necessárias não são nem obrigatórias, por um lado. O profissional de educação que se sentir seguro de sair de casa para fazer a testagem tem esse direito. Agora, aquele que não se sente seguro de fazer a testagem nesse momento, porque entende que saindo de casa vai se colocar em situação de risco, tem o direito também de não fazê-lo. Mas, independentemente de fazer ou não, uma testagem isolada dos princípios científicos sobre o tema e das demais políticas de prevenção, ou uma autodeclaração, não tem valor nenhum. Um gestor público continua responsável pelos potenciais danos que as suas políticas equivocadas causem. E, no nosso caso específico, a abertura, contrariando as determinações científicas médico-sanitárias aplicadas ao conjunto do Estado do Rio de Janeiro, e em especial ao conjunto de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, pode sim ser objeto de contestação, não só
posterior, depois que o problema efetivamente ocorreu, mas antecipadamente, como o CEP acertadamente está fazendo. Nós não estamos nos submetendo a uma política que é evidentemente contra-científica e que vai colocar em risco os profissionais de educação, os alunos, os pais e toda a sociedade fluminense, porque entendemos que ela é equivocada e a gente não quer responsabilizar posteriormente apenas os gestores que assim determinaram, mas a gente quer antecipadamente evitar que mortes, que vidas, que famílias sejam dizimadas por essa irresponsabilidade. Então, já falei um pouco da autodeclaração e da testagem. Pois bem, é verdade, o Tribunal de Justiça, ao que tudo indica, decidiu no sentido de que a greve deve ter o teto máximo de 30% de profissionais paralisados. É verdade, ainda não fomos notificados, ainda não tivemos acesso ao conjunto de argumentos apresentados pelo Estado. Assim que o formos, vamos devidamente apresentar a verdade como ela é, porque o Estado do Rio de Janeiro introduziu o tribunal ao erro e por isso essa decisão veio. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a gente não está falando, muito embora seja legítimo falar de questões pedagógicas ou econômicas, nós estamos falando da defesa da vida. E é isso que a gente vai apresentar ao Tribunal de Justiça. A verdade dos fatos, como a negociação foi frustrada, como a greve foi deflagrada e por que ela não afeta os alunos. Ao contrário, ela protege os alunos. A gente vai ao Tribunal de Justiça apresentar todo esse conjunto de argumentos. Se for necessário, a gente vai ao STJ, a gente vai ao STF, a gente vai à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai à ONU, porque os valores tratados nessa postura do sindicato não são valores negociáveis. São vidas, são famílias, é a sociedade fluminense. São os trabalhadores, são os filhos dos trabalhadores. E isso não é passível de negociação e a gente vai apresentar essa queixa onde for necessário ser apresentada, com respeito, com educação, mostrando os nossos bons argumentos, a nossa boa conduta, mas sempre intransigente nesse sentido. E, claro, sobre a dupla regência, nós defendemos no departamento jurídico do CEP que esta greve é uma greve que não pode ter retaliação econômica, porque é uma greve cuja a deflagração envolve valores muito maiores, que, portanto, a retaliação econômica significa evitar a defesa efetiva desses valores. Mas esse debate vai ser tratado a seu tempo, quando for oportuno, mas de antemão a gente defende a posição de que a greve sanitária não pode ser objeto de retaliação econômica, sob pena de frustrar a defesa do bem mais importante para a sociedade, que é a vida. E o nosso coordenador Gustavo lembrou, se necessário, a gente vai à corte diária também. Enfim, a gente vai trabalhar todas as possibilidades jurídicas e tenho certeza que a direção, as políticas, na defesa da vida. Por isso que eu acho que a categoria deve permanecer mobilizada em torno dessa pauta.